capítulo 3, eu vou ler para vocês aí os primeiros versículos, que diz o seguinte, acompanhe aí, por favor. Tem algumas vidas que eu queria pedir para vocês estarem orando. Uma das vidas, né? A irmã Áurea, ela está muito bem de saúde, obrigado, mas ela está com as lutas lá, precisa orar para ter paz ali. Vocês olhem pela irmã Áurea, olhem pela irmã Marina, que está, né, com as dificuldades, e o joelho dela lá, a perna dela também está meio enroscado lá, certo? Orem por elas, orem também por, tem uma lista aqui, né? Por essas duas. Eu não tenho visto mais a Cristiane na igreja, a mãe da Júlia. Vocês olhem por ela, que não tenho visto ela na igreja. Quando você olhar na cadeira, você diz, puxa, faz tempo que eu não vejo aquele irmão, olha por eles. Não é isso? Olhem pela minha tia que precisava entrar pelo telhado lá para tirar ela da casa dela, que ela estava trancada e caída no chão lá, né? Nós estivemos no hospital até as 5 da tarde. Né? Estou orando para que Deus dê a graça em tudo, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, capítulo 3 de Atos, diz assim, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Então eles tinham, naquela época, eles tinham o hábito de toda a hora nona estarem em oração, tá? Vocês sabem qual é a hora nona, não? Sabe qual é a nona? 3 da tarde. O judeu, ele separava por vigília da madrugada e nesses horários do dia. Então, a hora sexta é a hora do... Porque eles contavam o dia das 6 da manhã, que amanhecia o dia, entendeu? Eles começavam. Então, a primeira hora, né? A primeira hora, 6 da manhã, lá, que começava o dia. Então, a terceira hora era 9 horas, não é isso? A sexta, eu estou contando as vigílias, a quinta hora, a sexta hora era o meio-dia, não é isso? E a hora nona era às 3 da tarde. E foi justamente na hora em que Jesus foi crucificado. Lembra disso? Então, a hora nona. Então, às 3 da tarde, eles tinham aí o hábito de estar orando juntos. Eles iam ao templo. Então, vamos lá. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Estavam habituados a ir lá. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, né, o pedinte lá, o aleijado, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Deus, poder de graça e misericórdia, louvamos o teu nome, Senhor, em tudo. Agora nos dá direção com destreza, com tempo hábil de trazermos a palavra, Senhor, simples, porém com poder, em nome de Jesus. Amém. Esse varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, quer dizer, já nasceu aleijado de nascença, né? O qual todos os dias o punham à porta do templo, devia ser conhecido, se estava lá na porta todo dia do templo, né? Era conhecido ali no pedaço. E eu entendo que Pedro e João, que subiam e iam à oração nona, estavam habituados a isso. Não era a primeira vez que eles tinham visto esse rapaz aleijado lá. Se ele tinha o hábito de estar ali, levavam ele sempre, desde que nasceu. E Pedro e João também estavam acostumados a orar naquele lugar, ele já devia ter passado por ele algumas vezes. Não era nenhuma novidade, isso que eu quero dizer. E ele diz assim, eles punham a porta, quer dizer, a família, eu sei que lá, ele é o
o empresário, tem muito menino em São Paulo que tem empresário, viu, irmãos? Tem o lugar certo, o ponto, tudo assim, tá? Então ele colocava ele ali para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro, ele tem o lugar certo. Eu fui procurar saber esse templo, eu vou lembrando das informações que eu buscar. Esse templo era grande de tal forma que a porta dele tinha 19 metros. Então era grande, era 19 metros. Aqui deve ter o quê? 12? Então, até lá, né? Mais 9. Você imagina o tamanho do portal, né? Que era desse templo de Formosa. E ele diz assim: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então ele viu que estava entrando os dois homens, independente se era Pedro ou João, se era apóstolo ou não, ele estava acostumado a pedir. E nós já pregamos inclusive isso aqui, uma parte dessa pregação, a respeito da esmola. E disse assim: qual, vendo a Pedro e João que iam entrando, ele pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, quer dizer, olhando para ele, olhando para aquele homem, para aquele aleijado, disse: olhai, olha para nós. Isso eu entendo, irmãos, que o mendigo, o aleijado, ele não estava nem olhando. E eu falei isso da outra vez, repito, que isso me chamou a atenção quando, nas primeiras vezes que eu li esse texto, eu falei: puxa vida, ele está pedindo esmola e não está nem olhando para eles. E se você passar ali perto da Estação da Luz, ali na Cracolândia, ou coisa parecida lá, eu falo dali porque o Valquinho estuda lá, eu estou sempre levando ali na escola do Tobinho e tal, e a gente passa por ali. Se você perceber, muitos estão ali sentados, às vezes com crianças, às vezes machucados, ele nem olha, ele levanta a mão assim, fica assim: olha, bola aí, dá um dinheiro, um trocadinho, ele nem está olhando para você, né? Não está nem aí com quem está passando, ele estende a mão, esperando que alguém possa colocar na mão deles, não é assim? Eles nem olham. Às vezes falam com você: não está nem aí, está com a criança, assim, ele só estende a mão. Então Pedro e João, olhando, disse assim, fitando a ele, olhando para ele, disse assim: olha para nós. Tem muita gente, meus irmãos, e o olhar é importante, que estendem a mão para Deus, esperando que Deus dê alguma coisa, esperando que Deus recompense com alguma dádiva, esperando que Deus dê ali, como aquela mulher, as migalhas que caem da mesa, mas nem olham para Deus. Estão esperando simplesmente por osmose, que Deus é bondoso, Deus é grande, Deus é o dono de tudo, então, né, Ele vai me dar. Mas não tem nem o trabalho de olhar para o Senhor. Nós vamos ver isso na palavra de Deus, que Deus cobra isso, que nós olhemos para Ele, que nós contemplemos, Senhor, a face do Senhor. Jesus chegou e falou assim: eu sei que Deus é Espírito, que você não pode olhar para Ele, não tem formas, como é que você vai olhar? Mas Jesus chegou e falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Como quer dizer, olha para mim. E nós olhamos para Jesus. Ele figura, ele pessoa, era feio, era calejado, era, né, tinha muitas outras. A Bíblia diz que nada nele era desejável. Então, quando nós olhamos para Jesus, olhamos para quê? Para a conduta dele, olhamos para o acerto dele, olhamos para a obediência dele, olhamos para o sacrifício dele, olhamos para a vitória dele. É isso que nós temos que olhar. Mas o povo está tão habituado a ir atrás dos sinais, atrás do. Né? E está errado, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Então você não precisa ir atrás do sinal. Se você crê, o sinal vai atrás de você. O sinal acontece. Irmãos, às vezes a gente fica procurando palavra, profecia, irmãos, eu estava numa situação terrível, que Pinheiro já estava com jovens ainda lá. Né? Eu lembro que eu ia saindo do banheiro, uma irmã de Itu, eu lembro que era da igreja de Itu, em Peró, e lá eu estava lá de semana, não sei o nome dela, não sei nem. Né? Ela chegou e falou assim: Deus tem uma palavra para você, que no banheiro, estava sendo
seu coração está apertado, Deus te acha. Porque não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. Se no começo da salvação Ele nos escolheu, você acha que Ele não vai te achar? Você tem dúvida que Ele não vai te encontrar na tua necessidade? Ele diz que Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele sabe a hora que você está angustiado. Ele sabe a hora que Ele tem que ser o teu socorro. Aliás, a Bíblia diz assim: Ele sabe melhor do que você o que te dá. Porque Ele diz que Ele sabe antes de você pedir aquilo que é necessário para você. Então você acha que Deus vai te abandonar nisso? Nunca. Esses homens aqui, meus irmãos, né? E o olhar, né? E os olhos. Então eu vou assim passar assim rapidamente, mostrando os olhos, nossos olhos e os olhos de Deus sobre nós. Quantas vezes, irmãos, você já leu na palavra assim, e esse homem achou graça aos olhos de Deus, né? Deus achou graça, os olhos de Deus, Deus achou graça naquela vida. Lemos isso muitas vezes, né? E nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro e João, para que ele olhe um pouquinho mais aqui, olha, quer ver? Ele pede, olha, eu vou para você entender bem. Pedro e João, ficando nos olhos dele, diz assim: olha para nós. E olha o 5 aqui. E ele olhou para eles, esperando o quê? De eles receber alguma coisa. Que coisa ele estava esperando para receber? Dinheiro. Ele não estava esperando para receber outra coisa. Quando ele falou assim: olha para nós, ele falou: opa, peraí, aí vem uma boa, aí vem uma coisa, uma esmola gorda, não é isso? Aí Pedro, olha só, aí disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Eu não sei se deu tempo de ele falar o resto, mas eu tenho isso, eu te dou, mas eu garanto para você, se ele respirou um pouquinho, ele falou assim: olha para nós. A camarada já estendeu a mão, falou assim: ó, mas eu não tenho prata nem ouro. Acho que o menino dizia: ó, estava interessado nisso, era isso que ele queria. Mas o homem de Deus disse assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Sabe, irmãos, o povo tem uma necessidade. Às vezes você não é o mais rico de todos, às vezes você não é o mais bonito de todos, às vezes você não é o chefe de todos, às vezes você não é o empresário de todos, nada disso. Mas o povo necessita daquilo que você tem. E você vai falar: olha, eu não tenho nada disso que você espera, mas isso que eu tenho. Não é? De graça você recebeu, de graça você passa. Não é? Quantas vezes nós vemos pessoas milionárias que não têm paz, não têm absolutamente nada, não é isso? E eles falaram assim: olha para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas eu vou te dar uma coisa abençoada. Olha o 7, seguindo. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e arqueiros se firmaram. Você imagina que devia ser tudo atrofiado, porque ele nasceu assim já. E saltando, ele não levantou devagarinho, rangendo os ossos, não. Ele saltou. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo. Olha que bênção. Ele podia sair saltitando, tem que ir embora, né? Tchau mesmo. E não tem muito crente assim, vem, recebe e fala: tchau, vamos embora. Não tem bastante assim? Tem, está cheio. Mas ele entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Olha só que bênção. Não só ele estava andando e todo mundo conhecia ele, porque desde pequeno ele estava sempre na porta lá, de vez fazer ponto ali na porta daquele templo. E conheciam-no, olha só, isso é verdade. E conheciam-no, pois era ele que se assentava com eles, olha, eu acabei de falar, a porta de Formosa no templo. E ficaram cheios de paz, quer dizer, assombrados pelo que acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Esse alpendre de Salomão era perto do templo de Formosa, mais ou menos uns 600 metros, de 500 a 600 metros. Né? E eles foram para lá. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, porque Pedro causou um alvoroço muito grande, e Pedro novamente toma a palavra e diz assim: olha o 12, varões israelitas, por que vos maravilhais disto?
Ele falou: por que vocês não estão maravilhados? Vocês não sabem? Já estamos cansados de pregar que nosso Deus cura. Nós estamos cansados de pregar que esse Jesus que foi crucificado, ele levou sobre ele toda a enfermidade. Nós estamos cansados de pregar isso para vocês. Ou por que olhais tanto para nós? Olha só que interessante. Espera aí. Ele estava achando que era agora, ao contrário do menino, ele estava olhando muito para eles. Isso eu quero tocar um pouco no assunto. Não é meio contraditório? Vamos pensar. Ele está sentado no templo de Formosa na entrada. Aí ele fala: olha para nós. E ele olha. E ele concede a bênção. Quando todo mundo vê, começa um alvoroço, e começam todos indo para cima dos apóstolos, porque queriam também para eles aquilo que ele tinha dado. Aí ele fala assim: olha, por que vocês estão olhando tudo para nós aqui? Você viu que eu li lá? Por que vocês estão olhando tudo para nós? Como se nossa fosse a própria virtude. Quer dizer, por que vocês estão olhando para nós se não somos nós? Né? Não é a nossa própria virtude, mas é do Senhor. Então há momentos, meus irmãos, que eu creio, e isso acontece muito, né? Está acontecendo bastante numa igreja que está crescendo, graças a Deus, abre 10 igrejas por dia, tomara que abra 100, né? Mas está acontecendo isso na televisão muito grande. O pessoal, eles não estão olhando para Jesus, estão olhando para os apóstolos, estão olhando para o homem. Então não vão buscar. Quando ele falou: olha para nós, é porque nós queremos passar o que nós temos. Olha, eu não tenho prata nem ouro, não, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, esse eu vou passar para você. Não sou eu, mas é aquilo que eu tenho que eu vou passar para você. E ele recebeu a cura. E qual é a diferença? A diferença é que a multidão, depois buscando os milagres que só olham para os sinais, começaram a olhar para quem? Para o Senhor da igreja, para Jesus, para aquele que traz a virtude. Não, começaram a olhar para os homens, esperando deles. Aí Pedro, mais uma vez preocupado, no 12, ele, como eu já li aqui, diz assim: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: ó, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Quer dizer, não olha para nós não podemos nada. Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. Então é um momento que nós temos que olhar. Mas de repente, meus irmãos, nós temos que olhar para o Senhor da igreja, para olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, não olhar para homens. Então eu estou começando a perceber, meus irmãos, e fico preocupado com isso, e eu preciso alertar minhas ovelhas para isso, que não se olha para homem, não vai olhar para mim porque eu não posso nada, não vai olhar para aquele que não pode nada. Ah, mas eu estou vendo lá um monte de gente curada. Irmãos, tem 40.000 pessoas, 40.000. Ele ora, tem 10 testemunhos, eu acho até pouco. Probabilidade, quantidade. Então veja bem, há coisas que nós devemos estar atentos a isso. Não estou falando que não acontece, estou falando que acontece, mas não é esse o grosso todo. Por quê? Porque deixaram de olhar para o Senhor da igreja e estão olhando para o homem. E eu não sou contrário a esse homem, eu acho que ele tem poder, eu acho que ele é um homem usado por Deus, eu acho que ele prega a palavra de Deus. Mas o que está acontecendo? Ele está deixando de esclarecer o que Pedro esclareceu ali. Não olhe para mim como se aquela virtude fosse minha própria, não é. Mas ao contrário disso, pega aqui, dá o lencinho, joga lencinho, tal, a meia cholezeta, joga, tudo que ele joga, os caras pegam. Está certo? Então está errado. Ele tem que resolver, ele tem que trazer, ótimo, graças a Deus pela vida dele. É um homem usado, destinado a isso, separado para isso? É. Mas ele está deixando de explicar o que Pedro fez ali. Não é pela minha própria virtude, pessoal. Glória a Deus. Não é. É por aquele que eu sirvo, é para aquele que eu sou servo. Então, mas vai falar comigo assim, é só aqui que acontece assim. Aonde é que você foi? Ah, lá na tua igreja, 20 anos resolveu, lá daqui resolveu. Qual é o intuito disso? Nós devemos olhar para a palavra e aprender com a palavra. Aparece que os caras não comem a folha, eles não aprendem com a palavra. Não aprendem.
Então, de 40 mil curar 100 é pouco ainda. Eu quero ver vir no culto aqui das senhoras com 15, e dentro das 15 Deus fazer. Aí é. Porque se tivesse 150, a probabilidade era maior. Se tivesse 1.500, a probabilidade era maior. Se tivesse 15 mil, a probabilidade era estrondosa. Mas eu quero ver fazer nos 15. Eu quero ver fazer aqui nos 160. Aqui. Então, entende o que eu quero dizer, irmãos? Deus é que faz e opera na sua multiplicidade. Faz aqui, faz lá, certamente faz. Não estou falando que não faz. Mas os homens estão passando da conta. Estão passando da conta. Eu não gosto de falar muito disso aí, mas eu não posso deixar de. Eu sou apacentador, tá bom? Então eu não gosto de deixar as ovelhas que estão me ouvindo ser enganadas. Porque ele arrumou uma botijinha assim, agora uma botija, desse tamanho de plástico assim, e vende a botija a 153 pau. É o número de peixes. Foi lá da pesca maravilhosa da papai. É o óleo. Ele uniu o óleo da viúva com o peixe que foi pescado e botou preço na botijinha de óleo. Eu dei um testemunho no retiro e causou uma celeuma lá em Montes. Aliás, onde eu vou, muito é precioso. E eu não sabia, os irmãos Celso estava lá, Silvio estava lá, Milton estava lá, os irmãos são testemunhos, o Paulo estava lá, que eu não estava no domingo que eu preguei aqui, eu não sabia de absolutamente nada que foi tratado, né? Saiu uma história de óleo lá de oliva, que tem que ser um perfume agradável. Se a oliva não sai o perfume, ela não tem o poder da unção, não sei o quê. Eu vou no domingo e conto um testemunho, e eu já conto na segunda. No domingo eu estava aqui. Eu vou na segunda e conto um testemunho que eu já contei aqui na igreja 500 mil vezes. Vocês sabem disso, os novos talvez não, mas um testemunho a respeito do óleo. Deus me levou a falar disso, sabe? E rapidamente eu fui fazer uma visita ao. Eu vou achar essa pregação dos irmãos, que tem um monte desse negócio dos olhos de Deus, mas nós vamos no próximo domingo dar continuidade. Eu fui visitar uma criança que estava com o caixão comprado, já desenganados ali no hospital, no hospital em Santo Amaro, que eu não lembro o nome agora, uma rua bem movimentada ali de Santo Amaro. E eu fui, e eu estava com o carro da Cecília e tal, e eu esqueci meu óleo, não, Vaninho. E eu ia entrar na UTI, já foi um sacrifício para poder entrar na UTI, que eles não deixam. Aí você começa a pagar, você põe aquele chapéuzinho, você põe aqueles negócios tudo lá, né? Geralmente aquela porcaria daquele avental não serve para mim, eu entro assim, né, filha? Tem uns que a perninha tá beleza, você dá um nozinho, aí você fala, mas tem um que você tem que enfiar, então eu entro assim, que nunca serve para mim aquela porcaria. Bom, eu entrei lá, não cheguei a entrar, mas eu estava no elevador e falei, esqueci do óleo. Ai meu Deus do céu, eu preciso. Por que eu podia entrar sem óleo e orar sem óleo? Porque eu creio que um dia eu fui ungido. A palavra de Deus é assim, é como a barba, é como óleo, né? O precioso óleo que desce pela barba, né? E alcança até as vestes e as orlas das vestes. Eu creio que um dia eu fui ungido, meus irmãos, e o óleo está sobre a minha vida. Quer dizer, o Espírito, que é a figura, está sobre a minha vida. Então, eu não precisava nem do óleo, tá? Mas a palavra de Deus é assim, tá, doente, chama os presbíteros da igreja e unja. Então nós vamos fazer como a palavra ensina. E a Cecília tinha tido uma revelação de Deus. E antes de eu sair de casa, ela falou assim, você começa a orar com aquela criança assim, unge a cabeça e ora pela cabeça, unge o tronco, ora pelo tronco, unge as pernas, ora pelas pernas, unge os braços, ora pelos braços. E eu, certeza que era de Deus isso, que não deve tirar isso, e pensava que tínhamos orado por essa criança. Então, o pai de hoje dizendo que essa criança, ele tem comprado um caixão, pra você ter uma ideia. E
nós fomos lá. E eu fui com esse intuito, falei do óleo. Tem que ungir a cabeça, os membros estavam ali, eu esqueci o óleo. Eu voltei do elevador, muitos já ouviram essa coisa. Eu atravessei a rua, irmãos, numa rua movimentada de lá de Santa Maria, eu contando isso no retiro. No sábado me falaram que o óleo tem que ser precioso, e eu, no espírito, contando isso. Parecia atravessei a rua, entrei num botequim miserento, fedorento que tinha lá, aqueles que tem salsicha verde, entendeu? Volta assim. Não é verdade? Salsichona verde? Ela está vermelhona assim por cima, você virou a bicha, ela está verde embaixo. É, o famoso Jesus que espera. Então eu entrei naquele botequim, o balconista aqui, ele tinha acabado de estourar uma cerveja, sabe aqueles caras que. Não sabe, você já viu no botequim, tem uns artistas, ele faz assim, pô! Né? E ele agarra a tampinha, no alto assim. Eu entrei, falei assim, amigo, eu não quero nada não. Eu precisava, você não vai entender, você vai entender, eu preciso um pouquinho de óleo. E óleo, esse que você frita o pastel aí, esse que você frita a coxinha, esse óleo aí, eu preciso um pouco. E pela categoria do boteco, precisa ser aquele óleo rançoso, sabe? Né? Mas tudo bem. Ele falou, mas o senhor vai levar óleo que na lata? Não tem, é verdade, não tem. E ele com a tampinha na mão. Eu falei, põe essa tampinha aí. Leva uma tampinha de cerveja? Então ele pegou a tampinha de cerveja e pôs aquele óleo vagabundo que eles usam lá. E eu subi no elevador com a linha na mão, assim, e fui para a UTI. E ungi a cabeça do menino, ungi o peito do menino, ungi os pernas do menino, ungi os braços do menino. Né? Hoje ele deve estar casado. Né? Deve estar casado já em nome de Jesus. Que já faz alguns anos isso. E ele tinha, quantos anos ele tinha? 4, 5, né? Negócio assim. E o pai apavorado que ele tinha comprado o caixãozinho dele já. Falei, vende o caixão, doa, queima, faz o que você quiser, porque Deus é fiel para você. Amém. E eu contando para os caras, não é o óleo, pessoal, é a unção, é a oração. E causou um celeuma. E eu não sabia de nada. Será que eu falei do meu coração? Será que eu falei? Não, irmãos. Eu quero dizer para vocês que o óleo é a figura do Espírito. Né? Mas não é o Espírito não está na tampinha, o Espírito está aqui, ó. Nós não batizamos a tampinha no retiro, batizamos vidas. Está me entendendo? Então, é isso que acontece. Por que então, pastor, o óleo? Porque teve a visão, porque a Bíblia diz. Então a Bíblia diz, e está assim, você acha que a Bíblia diz que o óleo é a figura. A figura. Nós temos que entender a palavra de Deus espiritualmente. Se um olho de volta de você, o olho, eu ia chegar nesse versículo, nós estamos falando de olho, vai ficar para domingo que vem, vou tentar um pouquinho. Se o olho te escandalizar, arranca o olho, você entendeu? Pode chegar lá, vai ficar arrancando o olho. Não é isso, é espiritualmente que Deus está falando. É figura, como o óleo é a figura, como o pão que nós vamos ter na Páscoa, é o corpo de Cristo, como o suco de uva que nós vamos tomar, é o sangue, a figura, não o sangue, mas é a figura do sangue de Jesus. Né? Quando Jesus pegou ali o vinho e tal, e falou assim, olha, tomai, esse é o meu sangue, não era o sangue dele que estava ali, era o vinho. Mas era a figura, era a fé, era a figura para você entender isso. Isso é uma grande discussão para a Igreja Católica, isso. Porque a Igreja Católica acredita na transubstanciação. A Igreja Católica, por exemplo, eu fui coroinha, sei muito disso, certo? Fui coroinha, muitos anos. E eles creem que transforma, ali na hora vira o sangue, vira. Eu sou um vampiro, porque eu era coroinha e quando sobrava, mas ó, traçava tudo que sobrava. Eu nunca bebi fora, mas eu falei, eu nunca bebi nada, bebi sim, quando era coroinha, eu tapava o resto do vinho do pai. Eu e o outro coroinha, eram dois. Mais um pé de litro lá, que era pior que eu só tomava uma bolinha e ficava o resto. Então nós estamos bebendo sangue. Irmãos, figura é figura. Figura, entendeu? Figura. Tem poder a figura, tem o poder do óleo, não, é o poder da tua fé.
É o poder da unção. É o poder do... Você está entendendo isso? Você está entendendo? Eu vou fazer com os caras lá para eles. Está entendendo? Está entendendo? Eles fazem assim. Eu não quem está entendendo. Tá. E é a figura, irmãos. Por favor. É a figura. Entendemos que tem o poder de? Tem. Porque Deus consegue isso, mas é a figura. Por favor, eu comprei já o suco de uva para a nossa Páscoa, eu já comprei. Deu Val. Tá certo? Deu Val. E ainda é. Como é que é o nome? Sem açúcar? É diet ainda. Ô, Jajão, nós podemos tomar. Entendeu, pessoal? Agora, na hora, naquele momento, você vai botar aquilo para dentro de que forma? Sangue precioso de Jesus que dá vida espiritual. E na hora do pãozinho que a Cecília vai fazer, graças a Deus, esse ano de novo. Amém. E você morder aquele pão, você vai falar, né? Carne do Senhor Jesus Cristo vai trazer saúde para a minha vida. Amém. É isso que você vai fazer. Com fé. Porque ele disse assim, aquele que não beber do meu sangue, não beber comer da minha carne, ninguém está importando Jesus aqui, irmão. Ele está falando uma figura. Não tem parte comigo. Então nós temos que fazer isso consciente do poder que Deus emana a respeito da figura que é Ele. Então nós estamos, vocês estão entendendo isso? Então não podemos extrapolar as coisas. Nós vamos virar fanáticos, ignorantes. Não é isso não. A palavra de Deus é assim, antes você era menino, eu pensava como uma menina, agora você cresceu. Pensa como um grande, pensa como um adulto. E busca as coisas de Deus, tá certo? Então, amados, quando esses homens foram e concederam, começaram a olhar para eles de forma errada, esperando deles. Mas logo Pedro corrigiu. E qual é o defeito desses nossos Pedros atuais? Eles não corrigem, porque faz bem com o ego, achar que ele que cura, ele que faz, ele que... Está entendendo? Agora, você falar, vou falar. E outra coisa, os caras começam humilde, sabe? Começam humilde e tal. Agora você olha para o camarada, não tenho nada contra, eu acho até que ele tem que ter. Mas então fecha a boca e não fala em ostentação. Fecha a boca e não fala em falsa humildade. Ele tem direito de ter o que. Mas usam Rolex de 20 pau, de ouro, desse tamanho assim, um anel, meus irmãos, que parece o anel aquela mulher que entrevista a loira, a Mara Gabriela, um anel, e o cara tem um desse assim. Para que aquela ostentação? Por que pastor da televisão tem que ter um anel desse tamanho assim? De ouro. Eu tenho uma aliança aqui que já está meio coroída. Eu poderia comprar? Eu não sou salariado da igreja, até poderia comprar. Mas eu tenho umas manias pessoais minhas que eu observo. Pega todos eles e olha para mim. Os caras têm uns anéis desse tamanho. Acho que eles pensam que o anel mas você não está entendendo nada, você não é espiritual. O anel as famílias que não usam anéis, que são descendentes e tal. O anel era o sinal do poder, e nos romanos era. Nos romanos, ele tinha o anel, ele punha assim e batia o anel assim e selava o anel da família dele. Realmente era dos romanos. Então eu prefiro dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Nós precisamos de mãos limpas e coração puro para fazer a obra. Só isso, irmão. Você não precisa de anel de ouro, nem Rolex de ouro, precisa de fé. E fé é de graça e pela graça, dom de Deus. Ele concede ao pastor que tem carteirinha? Não, concede ao irmão, concede à irmã, concede àquele que crê. Aquele que crê. Você que aceitou Jesus no domingo? Aquele que crê. Creia e o resto é resto. Deus leva você aonde você tem o seu coração. Aonde estiver o teu coração, ali estará o quê? O teu tesouro. Aonde você está pondo o teu coração? Ou onde você está pondo a tua vista? Aonde você está olhando? Você está olhando para homens? Você está olhando para o Senhor da igreja? Você está colocando os teus olhos em quê? Presta atenção nisso. Você está pondo o seu coração em quê?
Porque onde você está colocando o teu coração está o teu tesouro. Você está colocando o teu coração apenas as coisas materiais, é ali que está o teu tesouro, você vai correr com as coisas materiais. Você está colocando o seu coração, quando o salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração. Eu sabe que eu entendo isso? Olha o cofre aqui, ó. Aqui, é precioso demais a tua palavra, eu vou guardar esse cofre meu aqui, ó. É aqui onde eu guardo as minhas preciosidades. Há um tempo atrás aí o Banco Itaú foi assaltado naqueles caixas de pessoais, né? Porque o camarada põe naquela caixinha o que ele quiser, o banco não toma providência, mas também não garante nada. Os caras não vão na polícia reclamar porque é tudo produto de extorsão ou se não de sonegação de imposto, e roubaram do Banco Itaú bilhões, irmãos. Viram alguma notícia mais? Acabou, miou, claro. Ninguém pode reclamar, porque vai lá, olha, eu tinha lá 2 milhões de dólares. Puxa vida, não veio 2 milhões de dólares. Né? Você tem procedência, né? Nós temos procedência. O Senhor diz assim, e assim voltarão os resgatados do Senhor. Você veio de lá. A nossa descendência é dos céus, não é do inferno. A nossa descendência é dos céus e não é da terra. Porque assim voltarão aqueles que são resgatados do Senhor. Nós estamos voltando. É que nesse intervalo de pecado, de deslize, de todas as coisas, nós perdemos o rumo e perdemos o caminho de volta. Eu lembro quando era pequeno, tinha um João e Maria, não que vai jogando milhozinho assim, não é? É milho, sei lá, feijão, né? Pão, sei lá o que ele joga. Eu sei que ele vai jogando para ele voltar para o caminho, sabe? Sabe por que nós nos perdemos? Esquecemos de orar pelo caminho e deixar nossas marcas. Aí, né? Perdemos o caminho. Aí o Pai envia Jesus, um novo e verdadeiro e vivo caminho que leva ao Pai. Ok? E vamos, né, atrás de Jesus, e nós cantamos assim, hino toda vez aqui, é Jesus que vai à frente, e nós vamos atrás de Jesus, né, e vamos das suas pegadas, vamos aonde ele põe o pé, vamos pôr o pé, e vamos indo, e vamos passando por esse campo minado que é a vida. Como é que você consegue passar um campo minado? Eu assisti um filme de guerra, uma vez que gosta de guerra é o Milton. O Milton é especialista em Segunda Guerra Mundial. Qualquer coisa que sabe da Segunda Guerra Mundial, Milton Ribeiro. Ele é especialista. Verdade, não é, Milton? Estou falando demais? Enquanto é filme, aquele chato que a gente dorme na metade, ele assiste até o fim desse filme. E eu assisti um filme que eu dormi na metade, mas logo no começo eles passaram o seguinte: eles tinham que atravessar um campo minado. Né? O que eles pegaram? Pegaram um requinho lá, o mais chifrinho da coisa, e está com aquela chuva, e está o campo minado. Aqui é um campo minado até lá. Vem cá, meu amigo, você vai e corre. Né? O que aconteceu? O cara falou, mas eu, não você. É lógico, o bobão tinha que se explodir, explodiu o cara, não é isso? E o que ele fez? Ele foi correndo naquele barco, né? E conseguiu chegar lá, tremendo de medo e tal, e não explodiu. Claro, ele não pegou nenhuma mina, estava minado o carro. O que os camaradas fizeram atrás para não sofrerem nenhuma explosão? Estava o barro assim, onde ele punha o pé, eles punham o pé assim. O outro pé que ele correu, eles punham o pé assim. E todo mundo vinha, né? E assim. E eu olhei para aquele filme e falei assim, Jesus é assim. Nós não pegamos qualquer um. Ao contrário dos homens que pegaram mais chifrinho para correr lá o coitadinho do rapaz, o maior de todos foi à nossa frente. Marcou o nosso caminho, Ralacheira. Aqui, ó, sim. E ele marcou o nosso caminho. E diz assim, ó, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, né? Largue tudo, tome a sua cruz e siga-me. Mas vem nas minhas pisaduras, ó. Então ele vai aqui e você vai pôr no pé. Esse é o caminho de Cristo. Ele fala assim, você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê, hein? Porque senão você explode, meu amigo. Porque esse mundo é um campo minado do diabo. Esse mundo é um campo minado de pornografia. Esse mundo é um campo minado de
prostituição, esse mundo é um campo minado de vício, esse campo é um campo minado de tudo, meus irmãos, de hipocrisia, de mentira, de tudo isso. Mas se nós andarmos aonde o Senhor passou indo à nossa frente, nós cantamos, Jesus vai à nossa frente, toda vez. Então, onde ele tirou o pé, você põe o pé, né? Paulo diz assim, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Vai indo. Talvez Paulo está na tua frente, outro irmão, outro atrás. Não importa, porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Vai indo. Você não precisa ultrapassar ninguém. Está entendendo? Em Coríntios diz lá, não é aquele no mundo, os corredores chegam para o primeiro levar o prêmio. Só o campeão é que leva a coroa. Mas não é assim convosco. Né? Todos receberão. Então você não precisa o primeiro. Então você não precisa ultrapassar ninguém. Você não precisa atropelar ninguém. Você não precisa passar por cima da cabeça de ninguém. Você não precisa ser melhor que ninguém. Só vai nas pisaduras. Quem está na tua frente, amém. Quem está atrás de você, amém. Se todos forem nas pisaduras, se todos forem nas pegadas, se todos forem desviando das minas de ouro que explodem, você vai chegar lá ao alvo da soberana vocação, a vida eterna, a vencer, a ser, não é? Você fala, mas só no final? Não. Você vai nessa caminhada, o que vai acontecendo? Você não vai morrer, você não vai explodir, não sei, então vai tendo vida, você vai tendo vitória, você vai tendo confiança, né? Você vai sendo adestrado. Então você começa no Evangelho, talvez para pôr os pés na primeira pegada, você fica medindo, segura aqui no irmão, aqui, põe o pé na outra assim, abre a mão assim, mas quando chega dali para frente você já está bom, você já está, sabe, crescendo na graça, no conhecimento, tendo vida e vida em abundância. Só ele diz assim, não volte para trás. Você entrou no caminho, não volte para trás. É difícil andar no campo minado pisando assim para trás, não é? Difícil. Ele fala assim, não volte para trás. Se você entrou no caminho, segue em frente. E também não pare. Por quê? Porque se você vai parar, primeiro aquele que está lá na frente se distancia. E os caras que estão atrás de você começam a buzinar, né? Começam a querer empurrar. Porque você parou. Então ele diz assim, não é aqui o vosso lugar de descanso. Por que estão murmurando? Porque pararam, diz para aquele povo que levante e marche. Então, essa é a caminhada que Deus espera, a caminhada que Deus propõe para o seu coração e para o meu coração. Para quem que você está olhando? Para quem que você está colocando o teu coração? Que tesouro você está buscando? Em que pegadas você está pondo o teu pé? Aquela que desvia para a esquerda ou para a direita? Peraí, mas aqui também barrento, se eu pegar um pouquinho para cá, eu vou passar aqui. Então, o Senhor diz assim, nem para a esquerda nem para a direita. Fique firme no propósito, naquilo, né? Como aqueles que correm sem pressa, né? Como correndo com paciência, diz a palavra de Deus. A paciência é você ir nas pisaduras, você ir nas pegadas, você ir no caminho, você ir na bênção que Deus tem proposto para a sua vida. Tá certo? Veja, essa semana você vai fazer esse propósito. Para quem que eu estou olhando? Eu só falei o primeiro versículo para você. Tá certo? Domingo que vem nós vamos continuar esse assunto. Tá? Para quem você está olhando? Vamos ver o que a Bíblia diz. Onde estão os teus olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, vai ser grandes trevas, diz a palavra de Deus. Então eu já dei a dica. Treina os teus olhos para coisas boas essa semana. Treina os teus olhos para a vitória. Não põe os teus olhos na derrota. Não põe os teus olhos no medo. Não põe os teus olhos na dúvida. Não põe os teus olhos na falta de paciência. Não põe os teus olhos na irritação, no nervosinho. Põe os teus olhos na paciência de Deus. Põe os teus olhos nas virtudes do Senhor. Põe os teus olhos na esperança que é Cristo. Põe os teus olhos na vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem aniversário essa semana, eu queria orar. Tem? Se tiver, venha, por favor. Tem aniversariantes? Não, você faz aniversário essa semana? Vem? Não vem. Tem mais alguém? Não? Você pode ir em casa, mas é bem escapa. Deus.
pela vida da tua serva. Por mais esse ano que o Senhor acrescentou, Senhor. Ano de muitas lutas, mas de tantas vitórias. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem acrescentado, porque o Senhor tem dirigido, não de qualquer maneira, mas tem nos dado, Senhor, a porção sacudida, recalcada e que transborda. Eu peço à tua serva saúde, que o corpo dela, templo do Espírito, seja sadio e abençoado, e a vontade que ela tem na obra seja cada vez mais multiplicada, que a paciência, Senhor, e a ternura com que ela trata as coisas de Deus seja, Senhor, um exemplo, e que ela colhe os frutos doces, muitos frutos doces daquilo que ela está plantando, Deus, que seja muitos e muitos anos na face da terra, não de qualquer maneira, mas anos e anos vencedores, abençoados e espirituais. Assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantas vezes, por favor? Olha, irmãos, essa cestinha está pesada, hein? Ó, já viram aqui? Eu vou levar esses pedidos no dia da Páscoa e eu fico 2, 3 dias lá no meu quartinho lá e eu oro em cada um. Como eu sei da vida de todo mundo, eu tenho lá um programa de fofoca, eu sei que tudo chega ao ouvido do pastor, vocês sabem disso? É? A igreja é um perigo, você não imagina. E, então, algumas coisas aqui eu já sei que a pessoa recebeu. Primeiro quero ver o testemunho que falou. Eu oro e agradeço. Muitos eu vejo que ainda não receberam, eu continua. Então, você vai fazer o seguinte: eu vou levar isso aqui no dia da Páscoa embora. Vai ficar vazia. Ah, pastor, mas eu não recebi ainda. Renova. Vai de novo, bota lá, não é? E vamos rodar aí a muralha para a muralha ruir. Tá certo? Quantas voltas, Deus é que sabe. Nós não temos que contestar quantas voltas. Enquanto ele estiver dando fôlego, não dá a volta. Tá? Fica contando volta, vai dando volta. Deus vai derrubar a muralha. Então, faz o seguinte: eu vou orar para aqueles que não receberam e agradecer aqueles que receberam. E vou colocar tudo em oração. Não recebeu ainda? Volta a pedir. Bota o papel de novo, depois da Páscoa começa tudo de novo. Tá certo? Fica de pé, vamos orar por esses filhos. Em nome de Jesus. É luta aqui, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, está aqui no altar, Senhor, essas vidas, não os papéis. Como o sangue, a figura é o vinho. Senhor, como o óleo, a figura é o Espírito. Esses papéis são a figura, representam as vidas, Senhor. Então, olha quantas vidas, meu Senhor, estão aqui com lutas. Quantas vidas com câncer, quantas vidas com casamento desfeito, quantas vidas, Senhor, sem emprego, quantas vidas, Senhor, em desespero. A coisa que eu mais pego, Senhor, quando eu vou orando por cada um, a pessoa depressão. Senhor, que tem de depressão aí é uma coisa impressionante. E isso é do diabo. E eu quero